Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre a questão social, o carinho, o acolhimento, aqueles que estão em situação vulnerável social. Mulheres, idosos, crianças, moradores de rua, enfim. A caridade na administração pública. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é publicitária, graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, pós-graduada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Falo da primeira-dama do município de Porto Alegre. Bem-vinda ao programa, Valéria Leopoldino. Gente, muito obrigada, Martina e Sérgio. Para mim é uma alegria estar aqui e falar um pouquinho do trabalho que a gente faz, que, como o Sérgio disse, é praticar a solidariedade, principalmente para aqueles em situação de vulnerabilidade social. Então, estou à disposição de vocês com muita alegria por estar aqui. Que bom. Obrigada. Muito bem. Valéria, eu queria começar perguntando, quais os principais desafios assim, da área social nas capitais brasileiras, e em especial Porto Alegre? Né? Aqui em Porto Alegre, Sérgio, com essas catástrofes que teve, né? Esses problemas climáticos, atualmente está assim, bem mais difícil a gente conseguir arrecadação de alimentos, cestas básicas, brinquedos, depende da campanha que a gente estiver fazendo. Porque muitos daqueles que doavam, hoje em dia estão precisando receber. Então, o nosso desafio é diário. Eu brinco que nosso gabinete, sou a maior pedinte, acho que de Porto Alegre, que a gente passa pedindo, né? Para aqueles empresários, para aquele pessoal que pode nos ajudar, porque realmente assim, a situação de famílias, a vulnerabilidade social, Martina, ela aumentou muito. A gente nota, assim, famílias, muitas avós que criam seus netos sozinhos, mãe solo. E com a pandemia, muitos perderam emprego, famílias, muitas vezes, assim, estão morando de favor, porque não conseguiram pagar o aluguel. Então, o desafio é diário, Sérgio, isso que eu te falo. E, assim, a gente não inventa a roda, a gente vai levando, entendeu? Vai surgindo, a gente enfrenta com muito respeito sempre para tentar auxiliar realmente aqueles nossos irmãos que mais precisam. Então, é feito um trabalho diário, realmente, quando tem essas campanhas, a campanha do agasalho, é o Natal. Agora, esse auxílio que a gente precisou ter, emergencial, né? Que foi o apelo muito que o prefeito fez, contando muito o nosso trabalho, a gente conta muito com a Guarda Municipal e a Defesa Civil. Né? E com aqueles parceiros que normalmente nos auxiliam com as doações. E quais as principais ações que o gabinete da primeira-dama desenvolve no município? Bom, o Marcelo até marcou para mim, porque a gente vai fazendo e esquece, Claro, né? claro. Então, a campanha do agasalho, que já é uma tradição, a campanha do brinquedo. Nós temos uma campanha muito legal, que eu acho que até ela é pouco divulgada, que a gente criou, que é aquela... O skate na veia, capacete na cabeça. Esse como conheço. mãe, sabe? Foi aquela coisa, época que meu filho era skatista, e agora a gente com essa, né, que nós temos essa pista, que acho que é a maior da América Latina, a preocupação. O skate, ele é um esporte perigoso. Claro. Né? Porque as quedas... E o que aconteceu? Com a pista aqui, ficou qualquer um achou que podia virar skatista. E quando a gente, às vezes, que a gente tem oportunidade de andar por lá, pela pista, o gabinete, a gente presencia os pais com aquele orgulho, pegando na mão daquela criança pequenininha, sem capacete, sem joelheira, sem cotoveleira, e um tombo. O HPS e a Guarda Municipal nos disseram o que teve de acidentes, continua tendo. É traumatismo craniano, é várias coisas que ocorrem. A nossa pista, se vocês conhecem, ela é uma coisa para profissional. Então, essa campanha é uma campanha que a gente sempre pede
para ser divulgada, assim, principalmente os pais terem a consciência e os nossos jovens, né? A importância. Então, aqui a gente pôs, né, que a gente trabalha sempre respeitando a transversalidade de cada secretaria. A gente não ultrapassa, a gente faz o trabalho respeitando. Se é Secretaria da Saúde, está um trabalho com vacinação, vamos fazer vamos pedir para doação de alimentos, então a gente está junto. Então, sempre respeitando a transversalidade. O auxílio emergencial nas enchentes, como eu falei, tempestades, tudo. Então, esse a gente está sempre junto. O mês da mulher agora, então, diversas ações com as primeiras damas dos municípios aqui do Rio Grande do Sul, ação com mulheres empreendedoras, mulheres de periferia. Então, isso a gente faz naturalmente, né? E publicamos também na véspera do Dia da Mulher, no dia 7, agora de março, um artigo bem voltado assim, ao respeito e à necessidade, atender principalmente aqueles que mais precisam, respeitando todas as diversidades. As mulheres trans, as mulheres travestis, porque quanto mais plural for a nossa cidade, melhor para nós, Claro. né, gente? Inclusão, né? Exatamente, estão trabalhando muito com a inclusão de todas, né? Nesse mês, todas as mulheres, preconceito, né? E o ódio, para que o ódio? Quanto mais amor a gente vê, melhor. É assim que a gente cria os nossos filhos, né? Como eu acredito, como a gente foi criado. Eu fui criada, graças a Deus, com pais que sempre nos ensinaram que a gente é irmãos e que devemos respeitar todos igualmente, né? Então, Claro. a gente trabalha muito em cima desse respeito a todas as diversidades. E essas ações sociais, por exemplo, a campanha do agasalho, ela começa mais ou menos um mês antes do inverno. Um mês. Mas sabe uma coisa, Martina, que nesses 3 anos, né, que a gente notou muito, que mudou muito a campanha do agasalho. Porque o pessoal, mesmo aqueles de periferia, eles não querem mais qualquer coisa. E na hora de doar, o pessoal confunde muito com descarte. Então, se eu olhar nossas redes, Sérgio, você vai ver que vem sapato sem sola. Ai, que A horror pessoa vai isso! dar uma calça jeans, ela arranca o zíper. Vou dar uma camisa ou Sim. sem botão. Então, o nosso trabalho, a triagem que a gente faz, gente, é uma trabalheira. Bah. Porque você imagina, Sim. o calçado, se ele tem cadastro, amarra. Porque você imagina aquela montoeira, você vai achar o par. Ai, que bom, encontrei o par do tênis. Um pé está sem O tempo sola. que perde, podia O já estar tempo. distribuindo antes Exato, do e o inverno. descarte. Então, Sim. nós trabalhamos com a autoestima de quem recebe. Claro. Se a coisa não tiver ok, não vai ser entregue. Ó. Então, a gente está até pensando em esse ano, agora, a próxima campanha, em modificar um pouquinho, porque é incrível o desrespeito, a pessoa achar que lixo vai ser entregue, não vai ser entregue, né? E os alimentos. Sim, é uma doação, não é um descarte. Exatamente, certo. É a mesma coisa dos alimentos. Ocorre o quê? Chega embalagem danificada, data de vencimento Meu Deus. super vencido, não vai, isso é descarte. Claro. Então, às vezes, a gente mostra isso. Vem uma massa de tomate, você vira, está vencido 2 anos. Meu Deus. Recebemos um que vocês não vão acreditar, vão achar que é mentira. Na época do drive da vacinação, Aham. que acho que vocês se lembram. Sim, que a tinha gente vários, pediu. na Sertório, tinha Isso. todos. Aham. E nós estávamos no Barra Shopping esse dia, me lembro. A gente se divide a equipe, então, uns na Sartório, outros cada um no local. Vocês não acreditam quando nós abrimos uma das embalagens, super bem embaladinho. Gente, sabe o vencimento? 20 anos atrás. Meu Deus, a Nossa. pessoa então era um acumulador. Um acumulador, É. pó de café, as coisas, tudo embolorado, vencido. Ah. E outro que chamou a atenção, que você vê que é maldade, o
pessoal pôs pão embolorado, puseram o verdadeiro lixo. Então, isso é debochar de quem vai receber. Você imagina se a gente isso é o que a gente olhar. comenta, né? Que a gente Isso é trabalha muito com triste. política. Não adianta tu cobrar dos políticos se a gente tem uma sociedade que faz esse tipo Não de respeita, coisa. mas você olha o lixo que não é colocado no lixo. Você tem um redutor de velocidade, a pessoa passa 1000. É a faixa de segurança que não é respeitada. Então, é a sociedade. É que é muito cômodo, né? Os pais que culpam os professores, que o filho é mal educado, né? Culpar os Vai projetando para o outro, Você fazendo. vai transferindo responsabilidade. Porque é tão fácil culpar o outro, né? Que bárbaro. Então, é essas coisas, sabe, Martina? E isso, às vezes, é muito frustrante para gente. Não acredito. Sabe? Porque te dá uma dor. Eu me lembro que uma vez me deu uma crise de choro. Sabe? Porque a gente sabe quem são as pessoas que precisam receber. Como é que você acha que você vai entregar esse tipo de material? Não. Vocês imaginam o trabalho que é para a gente separar tudo e quanto é frustrante receber assim. Agora, a maioria ainda, graças a Deus, faz aquela doação vinda do coração. Mas tem essas que confundem. Só vou desocupar o armário. Põe no saco, sapato. Ah, não, esse botão é bonito, eu vou retirar. Esse zíper, não, zíper é caro. Você acha que você vai doar uma calça sem zíper, um sapato sem sola? Meu Deus do céu. Isso é muito triste, acontece. E o gabinete itinerante, né? Eu adoro. É o poder público indo nas comunidades. Nós adoramos isso. Nessas ações, assim, além, vamos dizer, fala um pouquinho, né, desse gabinete itinerante, mas eu pergunto assim, essas ações itinerantes, tem uma carência comum, assim, em todas as comunidades ou não? Esse nos dá um prazer enorme fazer. A gente procura fazer semanalmente, lógico que depende do número que a gente tem de doações. A pessoa é muito carente da cesta básica, de um modo geral, né? Independente da época do ano, se é Natal, é a cesta básica, o alimento, o leite, né? Aquela coisa. Esse é a maior carência. Esse é por todos os bairros de periferia, a carência é essa. Então, se não tem a cesta, mas a gente tem o arroz, tem o feijão, porque às vezes você recebe, assim, avulsos, né? Então, a gente monta e procura sempre atender. Então, isso como que é feito? Porque também você tem que ter o cuidado com a distribuição. Senão, daqui a pouco, você está entregando para o traficante que vai vender. Para o que tem problema de drogadição, né? Então, como que a gente faz? Esse é aqueles bairros de periferia que vocês, sabe, posso até te passar para vocês, se quiserem aqui ter uma noção dos lugares. Você vê aqui, que vê, o bairros, os itinerantes, em torno de 250 itinerantes, 86 bairros, mais de 10 mil cestas básicas, em torno de 90 toneladas de alimento. Vestiário, 600 mil peças, em torno disso. Isso foi feito esse ano? Feito. Nossa. 400 entidades atendidas com vestiários. E essa questão dos alimentos vem daquele banco de alimentos? Não, só lá. Não, lá só a gente recebe normalmente 100 cestas mensais e quando é esses episódios desesperadores, a gente faz o apelo. O Marcelo está me dizendo que esse daqui inclui o ano passado também, tá? Porque eles que trabalham com número. Eu vou fazendo as entregas, que eu falo sempre que eu nem gosto de falar muito em número, porque você tem que ver quantas famílias conseguem. Mas é que tu nem teria tempo, né, não, Valéria, de fazer. É que nós é uma coisa, equipe. É tão dinâmico, sabe, Martina? Sim. Que assim chama, a gente vê a necessidade, nós corremos atrás. Então, como que é feito para você ter certeza que aquela família que está recebendo é uma família que realmente é uma família séria? Então, quando você vai marcar, por exemplo, vou atender o bairro Rubem Bento, uma entidade de lá. Então, você vai ver aquela associação de bairro, quem é o responsável. Então, ele vai fazer uma relação, me perguntar para a minha equipe, quantas famílias dá para atender? Porque a gente também
não temos perna para atender tanto de cada vez. Claro. Então, a gente fala, por exemplo, cadastra 50 famílias e a gente leva para 65 ou 70, que aparece, né? Então, nós vamos sempre com a Guarda Municipal nessas ações, inclusive porque tem bairros que têm o perigo, né? Claro. Normalmente tem. Então, aí, diante dessa listagem, a pessoa que recebe, ela assina com o documento de identidade na mão e nós fazemos a entrega do que a gente tem. Normalmente, cesta básica, produtos de higiene pessoal e de limpeza, vestuários. Muitas vezes, por exemplo, o Instituto Renner fez uma doação grande daquelas roupas que já estão fora de estação ou que tem um pequeno defeito. Então, elas vêm ensacada, né? A gente faz aquela triagem e deixa presente para as associações entregar. Se tem brinquedos, entregamos brinquedos. Aquelas crianças. Então, tem a fila das crianças que é comovente. Se tem tênis, às vezes você recebeu o tênisinho de alguma empresa. Então, tudo o que tiver é muito bem-vindo. Só não é bem-vindo coisas que não têm condições. Isso Então, é entregue aonde? É entregue um a um. Para o líder comunitário, no Sim, caso. Mas o Mas líder... se eu quisesse fazer uma doação, eu teria para que... nós, você faz Lá no gabinete contato, mesmo. aí É. depende do que você for doar. Né? Certo. Que agora está em obras, antes tinha os locais. Agora a gente está em obras, normalmente agora as entregas são lá na Dr. Barcelos, mas sempre comunica, porque agora está lá em obras, porque a nossa estrutura, o gabinete, que vocês Sim. estão convidados aí, mas lá não dá para você receber uma quantidade grande. Certo. Então, normalmente é marcado, às vezes tem a entrega simbólica. O empresário, alguém gostaria de fazer a entrega. Então, se ele vai doar a cesta básica, por exemplo, então, levo 10, a gente faz a foto. E nós divulgamos sempre nas nossas redes os nossos parceiros. Certo. Então, o gabinete itinerante, nós vamos com o nosso carro, normalmente ou Silva ou Luiz, que são os motoristas, toda a nossa equipe, e mais, como é muita coisa, a Guarda Municipal com micro-ônibus, além de fazer a segurança para ajudar, descarregar. Sim. Então, se a associação tem o local, nós montamos, super bacana, sabe? A gente, então, pede a mesa. Então, um lado vai, por exemplo, agora a gente tinha calcinhas, cuequinhas infantis. Ai, que Então, amor. as mães, a gente fala, pega quantos quiserem, porque a gente recebeu bastante. Os alimentos, normalmente, ficam no carro da guarda. Então, para não ter que descarregar, é pesado, são cestas boas. A farmácia São João nos doa, assim, vários pacotes de papel higiênico, né? Olha, que é uma que coisa legal. também. Sim. Pasta de dente, escova, sabonete, desodorante. Então, o que tem naquele momento é o que vai ser doado. Certo. Agora, a maior carência, Sérgio, que você me perguntou, realmente é do alimento. Certo. É mesmo. O alimento é aquela coisa que muitas vezes vem aquela avó, principalmente, elas assim chorando. Elas dizem, agradecer a vocês, a Deus, porque eu não tinha nada para dar para os meus netos. Quando tem bolachinha recheada, que às vezes a gente recebe também do Sesc Mesa Brasil, também parceiros, quando está para vencer, às vezes. Sim. Então, eles recebem do supermercado as coisas e nos doam. Aí é uma alegria. Ah, coisa Aquela boa. criança que nunca comeu uma bolacha recheada, Tu vê, né? sabe? É um Brasil de várias É o diferenças, Brasil. né? E aqui no Sul tem aquilo de acharem que aqui não tem pobreza. É. E tem, basta andar. Mesmo bairros de classe alta, você anda mais um pouquinho, você vai ver que lá no finzinho tem uma vilinha, tem um bairro, um localzinho que precisa de ajuda. Claro. Isso é a nossa cidade verdadeira. A vida como ela é, né? É isso. Então, nós vamos onde precisa, o pessoal normalmente já sabe, eles fazem contato com o gabinete nos pedindo auxílio e a gente faz com muito carinho, muito respeito.
Eu adoro estar com pessoas, adoro. Já dá para ver, né? A gente Fala fala que a gente pratica a solidariedade assim, com amor. É o que eu gosto de fazer. Por isso, Martina, E que a eu te Valéria, falei. eu sou testemunha. A O Valéria Sérgio, é a a gente se solidariedade conhece. ambulante. É entendeu? isso aí. Por isso que eu falei que eu fujo raramente, assim, pode ver, que está na TV. Às vezes o pessoal liga, mas está no meio daquele lugar, no barro, né? De calça, camiseta, aquela botininha, um horror. Como é que você vai, às vezes, entrar num programa? A não sei que eles vão até Mas nós. essa é a verdadeira ação É a social, né? verdadeira. Não adianta ficar lá no gabinete tirando foto. Eu Não, não tem. fujo E a daquela importância, né, cor. da presença, É né, isso. para eles, né? É isso. Claro, Sérgio, é eles isso. se E sentem pra mim, super. se esperar que vai estar modelando, aliás, eu falo, nessa reunião das primeiras damas, eu falei, gente, vamos parar com isso, sabe? Porque, inclusive, cria uma antipatia. Parece que a primeira dama é um vaso. E o Melo, desde o primeiro dia, eu falei, estou junto há 32 anos. Não esperem de mim um vaso. Se for para ficar só como um vaso, não me chame. Mas vocês são uma dupla perfeita, Assim, né? Porque o Melo, a assim. gente brinca nos bastidores que é o prefeito pé no barro, É né? pé no barro, e nós pé no barro. somos assim. Tá sempre pé com no essa. barro e na água. Gente, Ele nós conhece é Porto isso. Alegre, não É adianta. isso. Gente, é assim que tem que ser. Claro. Tem que viver a cidade de verdade. Aquele prefeito, aquela mulher que está a primeira-dama, só que vai ficar em gabinete, eu acho que tem que ter vergonha até, sabe? A cidade, a pessoa tem que ir Cidade são aonde... todos, né? Não é só Todos, todos. Não é só os que estão bem lá Não. na recepção. E lá. os que estão bem E os que não estão no precisam barro de também nós, são. né, Sérgio? Os que precisam Os que de também nós, têm de que verdade, ajudar. Tem, exatamente. Por É isso isso que eu te aí. falei que sou pedinte, nós somos. Porque quem está bem tem, por favor. Tem que ter gratidão duplo e tem que ajudar. Exato. É isso aí. E ajudar aqueles nossos irmãos que mais precisam. Com Aqueles certeza. que são discriminados e muitas vezes invisíveis perante uma parte da sociedade. Infelizmente. Mas enquanto a Valéria toma uma aguinha, Ah, eu vou mandar um abraço especial para o Virgílio de Chapecó, Santa Catarina, Paulo Sérgio de Arvorezinha, aqui no Rio Grande do Sul, a Heloísa de São Paulo, capital, e o Joaquim de Guarapari, Espírito Santo. Olha. Aproveito para agradecer aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaime, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Salve a Test Food, Quero Café e todos vocês colaboradores através do nosso QR Code que está aí na tela. E primeira dama. Como... Primeira voluntária. Ah, primeira voluntária? Primeira voluntária, a gente usa isso. Bonito. Gostei. Porque é verdade, né? Viram, pessoal, aqui em Porto Alegre, a primeira voluntária. Isso aí. Aprendendo sempre. Então tá. Conta para nós como que os órgãos de assistência social trabalham em consonância com o gabinete. Gabinete. É o que eu te falei, a gente respeita assim muito a transversalidade. Então, se é a FASC, que muitas vezes a gente trabalha junto, então, se é um morador em situação de rua, então é esse respeito. E a FASC com a gente, trabalhamos muito com o mesmo tipo de pessoas. É aqueles que mais precisam. Então, é isso, é um trabalho que vai surgindo, Martina. É até difícil a gente falar, porque o trabalho social da primeira-dama com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a FAS, é um trabalho muito conjunto. Então, é um auxiliando o outro, sabe? Tem coisas que eu não posso receber e a Secretaria pode receber. Por exemplo, uma quantidade vem do Estado, uma quantidade de cesta básica. Tem a burocracia que não permite que a primeira-dama receba. Então, é esse trabalho conjunto, o secretário Léo, que é o de Desenvolvimento Social, em parceria com o gabinete da primeira-dama, a gente vai ver a necessidade, quem é que precisa dessa cesta. É assim, sem frescura, com o pé no chão, realmente trabalhando em prol daqueles que precisam.
Que É maravilha. dessa forma. A gente trabalha muito em conjunto, um ajudando o outro, a causa animal. Você vê, a gente faz o gabinete itinerante, o que tem de cachorro. Então, nós estamos num lugar, tem muito cachorrinho, bom, vamos ver aquela a coleirinha, que é, né, para a Carrapato. Isso, fazer a castração dos bichinhos, vacinação. Então, a gente faz, olha, aqui precisa, então a gente chama a causa animal junto, DMLU, orientado lixo. Então, tudo é um trabalho muito conjunto. Eu repito 1000 vezes aquela coisa, ninguém faz nada sozinho. A gente não faz nada sozinho. O gabinete, se tá, você pode dizer, tá, Valéria, daqui a pouco eu falo, vamos fazer o selfie com todo mundo, se a gente está recebendo alguém. Porque é importante mostrar isso. Não é só a Valéria, não é só o prefeito, não é só o secretário, vocês aqui não são só vocês, tem aquele que não está aparecendo, claro. né? Tem os convidados. Então, eu acho que isso que é legal, você respeitar os parceiros e valorizar todos. Eu, assim, eu não disputo beleza com nenhum secretário, sabe? A gente faz questão disso. Realmente, o respeito e chamamos junto. Ontem, por exemplo, nós tivemos reuniões, como tem diariamente, quando estamos no gabinete, com secretários, são demandas que chegam para nós, que às vezes não é diretamente do gabinete, mas a pessoa pede para a gente atender, porque está encontrando alguma dificuldade de alguma maneira. Então, a gente vai chamar ou o secretário, ou adjunto, alguém que possa auxiliar naquela demanda. Porque o gabinete itinerante, ele não faz só doações, ele faz encaminhamentos. Então, é aquela mãe, aquela avó que tem uma criança autista, que tem uma criança que tem paralisia cerebral, que ela não tem tratamento, é aquele filho, aquele marido que tem problema de drogadição, alcoolismo, é aquela que precisa de um trabalho, então é encaminhado para o Cine. O Cine, o Cabide Solidário, já ouviram falar? Sim. Também as doações, grande parte vem do nosso gabinete, que é aquela roupa, por exemplo, como nós 3 estamos vestindo. Sim. Aquela camisa, por exemplo, do Sérgio. O Sérgio tirou a camisa, essa não vai para aquela doação na periferia. Essa vai para o Cabide Solidário. É aquele que pegou aquela cartinha de emprego e ele não tem o que vestir. Tem que estar bem apresentado. Interessante isso, então, né? isso o Cine tem montado como se fosse uma loja. E a gente doa, eu dou muito. O pessoal, Silvio, o Marcelo, que estão aqui comigo também. A Martina, por exemplo, se eu vou tirar um blazer, porque às vezes de um ano para o outro te apertou, você não vai usar. Então, esse tipo de roupa é para o Cabide Solidário e os atendentes lá vão auxiliar aquela moça que a cartinha é para ela ser secretária, ser recepcionista. Então, ela tem que se apresentar, ela não tem. Então, é a roupa, o calçado, tudo. Ela vai sair, às vezes, com 2, 3 peças, já peças, assim, peças montadas. Looks, melhor Olha, dizer. tem até consultora de moda, então. Gente, todo mundo cuida. E quem atende lá, cuida isso, da cabeça aos pés, para a pessoa não se sentir diminuída. Dignidade, e né? Às vezes a pessoa não sabe, ela chega com decote muito, sabe? É um local que não fica bem. Ela vai para uma entrevista de emprego, aquele senhor que está com uma camiseta, às vezes que não tem nada a ver. Então, ele vai vestir a camisa, muitas vezes o blazer, o terno completo, tudo isso. Então, é um local também que é muito legal, que a gente trabalha também essa parceria. Adorei isso. Tanto para encaminhar para o trabalho, né, como na parte da doação dessas roupas mais clássicas. Um sapato de salto. Você vai dar, às vezes, numa vila, num bairro de periferia, não vão dar valor. Então, é para o Cine que a gente encaminha. Claro. Então, isso daí também nos causa muita gratidão de fazer. Que bom.
Valéria, os recursos da assistência social, eles vêm da onde? Assim, vêm de fontes do município, do estado, do governo federal? Meu não tem recurso zero. É zero? O gabinete é zero. É só Eu sou doações. voluntária, né? O gabinete não tem nada de recurso, graças a Deus. Como eu não tenho salário, agradeço a Deus por Sim. não ter. Porque o A dinheiro primeira-dama não tem salário. Não tem. Alguns municípios, Sim. talvez. Eu mesmo, se fosse, eu não... Eu sempre falo isso. Sim. Porque eu acho que, assim, dinheiro nenhum paga. Você poder... E não é demagogia, não. É verdadeiro. Sabe? Eu falo porque dinheiro não paga. Sim. E se você tem salário, você talvez não cumpre horário. Então, eu falei na reunião de primeiras damas algumas torcem o nariz, que eu acho que não tem que ter salário, é um trabalho que você faz se você quiser. Se você quiser ser vaso do teu marido, você vai ser. Claro. Bom, o teu perfil é só acompanhar em festa, de bracinho dá, teu marido anda na frente, você vai atrás, lá, toda bonitinha, periquitada, ótimo, é o teu perfil. O meu não é esse. Então, muito adoro pôr nosso salto, escarpão, adoro, né? A gente gosta, mas o dia a dia não é esse. Então, por isso que eu acho que a primeira-dama não deve ter salário, eleito foi o marido, e se entender que tem que ter salário, ela então pode concorrer. Concorra, vereadora, deputada, prefeita, senadora, o que ela quiser. E algumas prefeituras têm a primeira-dama como secretária, né? Eu acho que é uma coisa meio difícil, esse tipo de convivência, sem ter um marido prefeito. Então, eu tenho lá na prefeitura, eu não entro na sala do Melo sem bater na porta e sem perguntar para as gurias que cuidam da gente se eu poderia entrar, se ele está ocupado, porque lá é o prefeito. Marido em casa é outra história. Lá ele tem que bater na porta. Lá é outra lá história. É ele que bate. Lá em casa daí muda, tu é a prefeita. Não. Em casa muda total. Eu brinco sempre assim. Na prefeitura, eu tenho que respeitar a hierarquia, é o prefeito. Claro. Em casa, veste a sandália da humildade, né? E a gente tem isso bem em acordo, sabe, eu e Melo? O Sérgio nos conhece há anos, sabe que a gente é um casal de verdade, está brigado, está brigado, se tem desavenças, tem desavenças, não é aquela coisa para mostrar para fotinho, sabe? Então, na prefeitura, realmente é o prefeito... E eu estou lá, ele também não interfere no meu trabalho, eu não interfiro em casa, lógico, tenho diálogo, mas sempre em cima do respeito de cada um de nós. Isso aí é a base, eu penso que é a base, né, para uma boa relação. Valéria, como a população em geral pode buscar os serviços sociais da prefeitura e, em especial, o gabinete? Através das redes, né? As redes, a gente faz aquela prestação de contas e aquele pessoal que precisa de ajuda, através do e-mail, que aí o Marcelo, o pessoal passa para vocês, as nossas redes ou pelo telefone, tudo a gente... Né? Eu ponho que eu acho que vocês escrevem, não sei como é que vocês depois fazem. a gente bota na descrição do episódio. Né? Então, bem legal. através das redes sociais, através de e-mail, de WhatsApp, a gente atende todos com muito carinho, até para dizer um não, muitas vezes, mas jogando limpo. Sim. E as nossas redes, a gente sempre posta as ações, não é para mostrar, se exibir, é pela prestação de contas, trabalhar com a transparência. Então, quem precisa de ajuda ou quem quer ajudar de alguma forma, telefone, rede social, pessoalmente, quando encontra, aberto, tanto para receber como para auxiliar. Receber doações como para atender aqueles irmãos que precisam. Tá bom. E, Valéria, além de toda essa ação social aí que o gabinete, né, faz com as secretarias, com a FASC, etc., existe alguma outra responsabilidade do gabinete, assim? Outro tipo de atividade ou não? Sérgio, é uma pergunta difícil de responder, porque eu te falei, surge muitas coisas, surgem demandas.
assim, as mais diversas, né, que surgem. E tem também aqueles eventos sociais que, às vezes, a tua presença contribui. Sim. Então, por exemplo, eu sou doadora de órgãos desde que eu me conheço por gente. Então, Ouvir a Vida é um parceiro. Então, foi uma das primeiras ações. A gente viu, eles precisavam de uma sede. Então, é aquele trabalho que é feito. Você tem um imóvel da prefeitura, você, em alguns casos, você pode contribuir de alguma maneira. Então, vai surgindo, por exemplo, o doutor Pedrini, que trabalha um papa na área da mama, né? Então, às vezes, quando tem alguma atividade, o doutor Pedrini nos pede, o IMAMA. Então, são ações que vai surgindo e a gente vai indo. O Setembro Amarelo, então, você às vezes faz ação em prol, né, para auxiliar aquela coisa da saúde mental. Então, são ações que vai surgindo. Então, o suicídio é uma realidade, infelizmente, aumentou o número de suicídio. Então, você divulgar esses trabalhos que a prefeitura tem, são gratuitos, da saúde mental. As pessoas, às vezes, não sabem que existe. Então, tudo isso são coisas que vai surgindo, Sérgio. E o que eu te falei, nós não inventamos a roda. Sim. Vai, chama que eu vou. Sabe, aqui? Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Mas não é a rainha da sucata, Não, né? Mas sou das doações. Das doações. E da pedinte que eu te falei. Que né? maravilha. Sou bem uma pedinte, viu, gente? Sim. Não se engane com essa carinha de anjinho, eu peço. E aquilo que eu falei, quando a gente não pode também, tem coisas que a gente não pode fazer, né? Porque também ultrapassa. E a gente tem a humildade tanto de perguntar, ver para o nosso jurídico, isso a gente poderia fazer, não podemos, podemos receber, não podemos. Ano eleitoral, você tem que ter muito cuidado com as ações para não parecer Abuso. que é um abuso de Poder e poder. é. Então, é uma coisa que você pisa em ovos no dia a dia, né? Claro. Em ovos, no barro, na água, por aí vai, é bem isso. Tá certo. E haja sapato para tudo. Nossa, a gente já tem aqueles que ficam na porta de casa, né? Já fica. Tem a botininha para dias de chuva e o barro. Os gabinetes itinerantes, muitas vezes o carro nem entra no local. Então, por isso que eu falo que a minha equipe... Gente, eu tenho uma gratidão da equipe que eu tenho, porque ninguém tem pedra no coração. Todos nós é com amor. Claro. Carrega peso, lá não tem faz só agenda, Nath. Não, a Nath carrega peso, o Marcelinho é o jornalista que carrega, além de escrever, fazer ele, o Éder, cuido das redes, mas também carrega doações, separa alimento, vê validade, parelha sapatos. Todos nós, o Silva dirige, mas não faz só, não dirige só. Entende? Então, é uma equipe que a gente faz isso. Temos o Luiz, que intercala com o Silva a direção. O Luiz é da Guarda Municipal. Então, nesses locais que nós vamos, o itinerante, se olhar nas redes, nós estamos todos com a nossa camiseta. O Luiz não, o Luiz fica a paisana, né? Claro. Porque são locais, infelizmente, que muitas vezes você tem que ter proteção. Claro. Então, daquele horário, a gente tem que sair, né? E na visão da primeira-dama? Primeira voluntária. A primeira Pergunta voluntária. difícil, né? Isso. Vai ter pergunta difícil? O prefeito deve ir para a reeleição? E se for, como é que tu está vendo esse panorama todo aí? Sérgio, eu acho assim, né? Vou falar também meio que na posição que eu estou agora, Sim. depois como a esposa Claro. do Sebastião Melo. Eu acho que agora temos que evitar falar de reeleição. Certo. Não Sim. misturar em hipótese alguma. Que tem aquele pessoal que a gente conhece, como diz o padre Lucas, os canhotos, Sim. Sim. tá? Os Que caranguejos. muitas vezes... Os caranguejos eles de Porto Alegre. tem tudo isso, né? Então, os canhotinhos, né? Padre Lucas, da nossa...
Desatadora? Das dores. A da desatadora é o Padre Jaime, né? Era, agora o Padre Jaime, saiu. nosso amigão, agora ele está Querido. na Santa Rosa de Lima. Está longe, sentindo uma falta, mas está perto porque a gente se encontra. Ele é um amor. O Padre Lucas é da nossa Basílica agora, que é a Igreja das Dores, que é um grande amigo, agora ele é um popstar também. Porque ele fala no Brasil Paralelos, ele é um dia, vocês chamarem o Padre Lucas, vocês vão ser Vamos chamar. Vamos Padre chamar. Lucas, oi Padre Lucas. Padre Lucas, Já estás fazendo convocado. Padre Lucas é um jovem de 37 anos. Ele é maravilhoso, porque ele tem uma cabeça muito aberta, ele é muito evoluído, ele é bom filho. Ele, por ser padre, ele não se afastou da mãezinha dele. O Padre Lucas tem um lado político forte, então é uma pessoa encantadora. Bom Assim saber. como o Padre Jaime. Ele também. está nas Dores? Nas Dores, na igreja, que Sim. agora é Basílica. A missa dele é maravilhosa, ele é um encanto. E ele é um dos que recebeu a medalha de Porto Alegre ano passado. Legal. Eu que ofereci. Deu para perceber. Não, eu sou fã dele, porque ele conversa, ele nos dá conselhos. Então, vamos lá. Eu acho que agora, Sérgio, respondendo a você, a gente não deve falar de reeleição. Certo. Temos que cumprir o nosso mandato até o final, não misturar. Agora, se eu acho, né, a Valéria é cidadã de Porto Alegre, eu acho que seria uma boa continuar com o que a gente está fazendo. A nossa cidade, ela melhorou muito a parte do empreendedorismo, né, facilitando o empreendedor ser amigo. A cidade tem que ser amiga e não dificultar, né? Aquela coisa de dificultar, trata com tanta dificuldade que a pessoa desiste. Claro. Desiste. Então, eu acho isso. A zeladoria da cidade, ela está muito melhor, né? Então, são coisas, a gente sabe, tem muito ainda para melhorar, mas muito que foi feito e acho que tem muito para fazer ainda. Então, mudanças positivas, outras que ainda não conseguiu alcançar, mas que a gente, tendo mais 4 anos, acho que seria bem positivo para a gente como cidadão, os nossos jovens ficarem mais a nossa Porto Alegre, o turista, né? O turista permanecer, porque Porto Alegre virou passagem, né? Sim. A pessoa vem, é Gramado, é Bento Gonçalves, nada contra. Mas a nossa Porto Alegre tem uma rede de hotéis maravilhosa, parques lindos, né? Então, acho que, assim, incluir mais Porto Alegre no turismo. Então, acho que tudo isso a gente está avançando. Agora, Valéria, a esposa, a companheira. Se eu te falar para o lado familiar, é bem complicado. Eu sou muito verdadeira, sabe? Eu acho que aquela coisa de mostrar casalzinho margarina é tão fora de moda e tão falso isso. Porque casamento é para gente grande, começa daí. Não é fácil, o relacionamento é difícil. Você tendo um marido que ele é muito ausente da família para poder ser o prefeito que ele tem que estar muito presente na cidade. Sim. E normalmente ausente da família. Claro. Mas eu tenho assim uma gratidão enorme de ser esposa do Melo, porque assim, para mim é um orgulho, sabe? Há 32 anos vai fazer agora o mês que vem que a gente está juntos, e eu me lembro quando começou, sabe? Tudo, conheci o Melo dirigente partidário, sem mandato, que ele é advogado batalhador, até foi isso, que não foi aquela coisa, pode falar tesão, pode, né? Que eu sou de tesão, né? Não foi aquela primeira, ai, tesão, não. Foi a trajetória, sabe? Aquela coisa, a garra, a luta, isso que nos aproximou muito, né? Então, a gente ficou meses assim, o Melo me pedia ajuda. Antes você não tinha assessor, você não tinha internet na mão, você não tinha celular. Então, era o cadastro, o Sérgio lembra bem, era com a tua pastinha, cadastrando era a lista eleitor, manual. entregando o panfletinho, porta em porta. Então, era aquela equipe, não era uma empresa. Hoje em dia,
Eu falo que a política, ela tá uma coisa que às vezes a gente sente falta, né, Sérgio? Porque era no amor mesmo, sabe, Martina? Você fazia, quem estava junto com a gente era no amor. Eu me lembro o Silva, que a gente conhece há mais de 30 anos, o Silva ia com a companheira dele, a gente falava os pirulitos. Você fincava, então o carro dele deitado no banco, ele e a companheira colocando, ele tinha um carro grande na época, então a gente tinha os parceiros, o Sérgio é um deles, né, que a gente era aquela coisa artesanal, hoje em dia não é mais. Então isso tem o lado bom e o lado ruim. Nós sabemos que vai ser uma campanha muito pesada, fakes, inteligência artificial. Então, a gente vai ser pesado. A gente não pode, tanto para a família como para todos os candidatos. E como é que é, assim, já falando de família, a primeira voluntária, a esposa, a mãe... Como conciliar tudo? Do meu filho, João Arthur... E nosso filho, ele fala, mãe, cuidado que você está ficando igual ao pai. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Porque o pai, quando ele quer dizer que o pai é difícil no dia a dia da família. Eu, como mãe, é minha prioridade. Eu falo que tem que ser sempre meu melhor papel. Então, eu procuro, por isso que eu falei o lance de salário, tudo isso, porque eu priorizo muito a mãe do João Arthur, aquela um pouco mãe do Pablo, porque a mãezinha do Pablo está lá em cima, então aquela preocupação com ele também, apesar de ele ser um homem, ele toca a vida dele, se tornou um grande homem, amadureceu, mas a gente tem aquela coisa materna, né, que já é de nós mulheres. Temos 3 cachorros, então o Melo fala, tô indo, tô chegando e tô indo, é assim, é isso. E eu já me habituei, e tem o lado bom também, porque meu temperamento, eu não tenho temperamento daquela que seria o marido sai 8 da manhã e volta às 6 da tarde. Para mim também, meu temperamento não é, porque eu também sou muito independente. Então, a gente em casa respeita muito a individualidade de cada um. Não precisa comer o mesmo que o outro está comendo. Viu? O Melo adora cozinhar. Daqui a pouco ele chega à tarde, tá aquela comidinha, ele... Ai, amor, não repara, mas eu tô com vontade de fazer uma sopinha. Faz a tua sopinha. Sabe? Eu não como carne vermelha. Então, tem essas coisas. Então, nosso dia a dia acaba sendo tranquilo no sentido respeitando muito a individualidade de cada um. Agora, como família, aquela coisa sempre junto, isso não tem mais. E já não é de agora. Então, a gente já se habituou. O João Arthur tem 24 anos, então eles, a vida inteira praticamente com o pai, nesse dia a dia. Né? Mas a gente tem muito orgulho e muita gratidão também. E a Valéria, esposa, eu sou uma mulher que eu e o Melo temos gênio forte, né? A gente muitas vezes se desentende, como qualquer casal normal, nem sempre dorme de mãozinha dada, né? Mas eu acho que é legal, é isso, é quando eu falo, é a vida como ela é, o respeito mútuo, e a gente procura a nossa maneira, viver bem, em harmonia, se respeitando, e quando não está legal, também não está legal, e se tenta se resolver, com sempre em cima muito do diálogo, que é fundamental para um relacionamento a dois. Como mãe, eu sou muitas vezes mais enérgica, o Melo é aquele paizão mais bobão, aquele que a mãe fala não, o pai já falou sim antes, então sou desautorizada. É aquilo, é a realidade do dia a dia, é isso. Os filhos vão mais para o lado do pai, que tem o sim. A mãe é a bruxa malvada. Sim, a mãe é a bruxa malvada. Eu falo, só falta pôr aqui uma verruga aqui, o chapéu, porque a vassoura já tem lá em casa, né? Então é isso, a mãe, alguém tem que ser mais firme, né? Então, eu sou aquela mais firme, inclusive porque o pai, o dia a dia, tem coisas que ele não fica sabendo, né? E a gente, às vezes, tem que fazer esse papel mesmo de não ser aquela mãe só amiguinha.
aquela mãe, que a vida fala tantos nãos, né, gente? Sim. Então, acho que é importante dar limites. Claro. Eu dou muito limites. Quem é a cidadã Valéria Leopoldino? A Valéria. Bom, a Valéria é paulista, nasci em São Carlos, que é uma cidade do interior de São Paulo, 240 quilômetros da capital, criada na capital, porque meus pais se separaram quando a gente era criança. Então, meu paizão continuou em São Carlos, eu e 4 irmãs em São Paulo, capital, com a nossa mãezinha, que, aliás, dia 16 seria aniversário dela, e dia 16 de março de 1985, cheguei em Porto Alegre. Olha. Cheguei aqui porque a mãe e uma parte das manas já estavam aqui, então vim para cá. Então, a Valéria é o que você já leu, sou publicitária, mãe do João Arthur, de 24 anos, companheira do Melo, sem formalizar no papel, sem papel assinado, há 32 anos vai fazer agora. O meu estado civil, sou divorciada, tive um casamento aqui no Sul que foi meio relâmpago, meio a coisa de imaturidade, né? Que você não aguenta nada e acha, cada um vai para o seu lado. Mas casada no papel, então sou divorciada. O Melo, o estado civil do Melo, é solteiro. E nós dois, a gente fala, essa união estável, com muito amor, muito respeito, muitas divergências também, há 32 anos. Então, eu sou libriana, do dia 8 de outubro. Ai, né? ai, ai, coitado do prefeito. É, né? ele é um leãozão que eu tenho que Libra, fazer baixar a bola, porque a vaidade não pode ver um espelho que passa assim. Dá licença, amor, deixa eu me olhar um pouquinho. Mas eu já né? sei quem é que manda em casa Isso, agora, com não. certeza. Mas tem que Libra ser, é né, forte. Martina? Eu tenho um temperamento forte e quando tem, assim, coisas difíceis que a gente tem que enfrentar, eu uso o termo, eu sou filha de Terezinha. Porque eu tive uma mãe que assim, sempre foi tudo para mim. Aquela mãe e pai, com muito respeito ao meu paizão, mas uma mãe descendência italiana que a gente tem e uma mãe muito guerreira que criou 5 filhas. Meu pai era muito mulherengo. Agradeço a minha mãe, que numa época que a mulher aguentava tudo, a minha mãe não aguentou, com a cara e a coragem, com as 5 filhas, largamos todo o conforto que tinha. O pai foi um grande advogado, já é falecido, mas tinha um nome muito forte, tanto na nossa cidade como em São Paulo, capital. Minha mãe largou, o pai refez a vida dele. Então, tem mais 2 meia-irmãs, né, lá em São Carlos, e de pai e mãe, mais 4 irmãs, a quem eu amo de paixão, todas, porque depois passa. Então, meu pai falava, né, 7 mulheres. A casa das 7 mulheres. Mas a mãe teve um menino que nasceu morto, que na época não tinha os recursos que tem hoje, né? Então, e nós com a mãe era a casa das 6 mulheres, porque 5 filhas e a mãe. Então, uma mãe muito guerreira, muito parceira, uma família muito unida, muito aquela coisa descendência italiana de se agarrar, de sentar no colo. Então, eu sou muito amorosa com todos à minha volta, né? Eu sei o que eu quero, sou muito determinada, mas assim, já por criação, por respeitar todos igual, não tem ser rico, ser pobre, não me importa nada disso. Respeito todos igualmente. E a criação para o meu filho também que eu dei é respeitar todas as diversidades, cada um tem direito de amar quem quiser, né? Alguns não tiveram as oportunidades que nós tivemos de estudar, de ter paz. Muitos não têm, que são esses que a gente fala tanto, que atende com tanto amor, que é grande parte desses que vivem em situação de vulnerabilidade social.
Então, eu sou uma pessoa que eu acordo dizendo assim, gratidão, e durmo agradecendo. Sou uma pessoa de muita fé, não vou muito em igreja, mas tenho uma fé em Deus muito forte, muito. Eu, assim, acredito no reencontro e peço a Deus que tenha o reencontro com aqueles que a gente tanto ama, que já estão lá em cima. Incluo meus pais, a minha mãezona, com muito amor. Que legal. Legal. É, isso aí. Bom, Valéria, a gente queria deixar aqui um profundo agradecimento aqui, passar contigo conversando esse tempo todo aqui, sempre foi um privilégio, né? Tu é uma pessoa grande, né? Embora pequenininha, mas tu é grande, sabe? Tu é uma pessoa que preenche a gente toda. Fala assim, demais, né? Não. Tagarela. Chega chegando. Então, eu queria deixar aqui um registro de profundo agradecimento, a disponibilidade de estar com a gente aqui. Não sei se a Martina queria dizer alguma queria coisa. te agradecer muito, e Porto Alegre está de parabéns, que a nossa primeira voluntária é maravilhosa. Vocês têm uma certeza. Eu me emocionei quando falei da minha mãe. A gente já está acostumado, porque eu já chorei nesse programa aqui. Que bom, a gente É ótimo. tem pedra no coração, É isso né? aí. Essas pessoas que tornaram a gente o que a gente é. Com certeza. Vocês têm uma certeza que a gratidão é minha. Eu falo em nome do meu gabinete, do Marcelo e do Silva, que aqui me acompanham. Sem um gabinete portas abertas também. Então, a gente só pode agradecer a vocês, viu? Porque esse trabalho que vocês fazem dá a oportunidade das pessoas nos conhecerem, conhecer nosso trabalho. E o que eu peço muito a Deus, que pare com essa coisa de achar que primeira-dama, prefeito, tem que ser aquele glamour, sabe? Aquele cheio de mordomias, que isso daí, gente, não acrescenta nada. Então, muito obrigada a vocês. Essa pizza maravilhosa, cafezinho gostoso, aguinha, o atendimento maravilhoso e esse ambiente espetacular. Então, tá com você, Martina, e com você, Sérgio. Só tenho a agradecer. Muito obrigada por tudo, pelo carinho e por me deixarem tão à vontade para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigada. Muito Então, obrigado. agora que ficaste tão à vontade, já sabe, quando tu precisar, é só chamar e a gente vai te receber de novo Obrigada. aí. Já falei, vocês também me chamam que eu venho. Ah, então tá Tá. bom. E quando quiseres vir comunicar alguma coisa, Ótimo. o programa está de portas abertas aí Nossa, para ti. isso eu agradeço mesmo, que isso é muito necessário. Com certeza. É importante que os cidadãos, as cidadãs de Porto Alegre participem ativamente Exato. da vida da cidade, né? Exato. é Sejam isso agentes transformadores. Não fiquem Isso. só esperando. Não, o problema é esse. É As isso pessoas esperam cair do céu. Não dá. Tem que mostrar. É isso aí. Vocês Então são tá. lindos. Marcelinho, nosso selfie normal. A gente Depois. faz sempre. Pessoal, muito obrigada pela depois. companhia de vocês. Não faz mal, Nos sigam nas nossas redes sociais. Curtam, compartilhem, ative o sininho. Até semana que vem. Agora nós vamos fazer uma selfie aqui depois. Aqui, Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.